E aí pessoal da NET, que é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Bom pessoal, mais um vídeo de análise do clássico. E dessa vez, para surpresa de muitos de vocês, eu vou fazer uma análise do anime clássico, né? Uma coisa do anime clássico que eu comento faz muito tempo. Um dos elogios que eu faço ao anime clássico, porque o Mundo Seiya não vive só de criticar o anime clássico, né, e elogiar o mangá, né? Às vezes eu faço também elogios ao anime clássico. E hoje eu vou fazer um elogio ao anime clássico nessa análise sobre o primeiro episódio do anime clássico e como que eles fizeram um bom episódio piloto para Saint Seiya. Mas antes de analisar, gente, dá uma olhada no like, não esquece de deixar o like, manda o vídeo para amigo de vocês, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Também queria pedir para que, se você assiste o Mundo Seiya aqui faz tempo, considere tornar-se membro do canal Mundo Seiya clicando no botão aqui abaixo. Aí você pode me ajudar de maneira direta. E se você quiser me ajudar de maneira indireta, gente, dá uma olhada nos links do Amazon. Tem links aqui de mangás no Amazon, né? Você pode comprar mangá no Amazon e me ajudar de maneira indireta. Você pode comprar o Lost Canvas, o Lost Canvas Gaiden, Next Dimension, Final Edition, Time Odyssey, Episódio G, Sancha Show e muitos outros mangás nos links abaixo. Você também pode assinar o Prime, né, para assistir o anime clássico de Saint Seiya, e aí você me ajuda também de maneira indireta, né? Pessoal, vamos lá então, vamos analisar o primeiro episódio de Saint Seiya clássico e por que ele é um excelente primeiro episódio. Vamos lá? Então, gente, primeiramente, né, eu queria falar para vocês a minha visão sobre o que um primeiro episódio deve ter, né? Eu sei que muitas vezes a gente quer que a coisa seja adaptada com o máximo de detalhes possível, né? Mas como uma série que vai passar na TV, vamos imaginar, uma série dos anos 80, 90 e até nos anos 2000, que vai passar na TV um episódio por semana, é importante, é super importante que o primeiro episódio tenha impacto. O primeiro episódio ele precisa entregar tudo que a série vai ser, né? Ele precisa entregar para a pessoa, né? Para todo aquele marketing que foi feito, para a pessoa assistir, começar a assistir a série naquele determinado dia, para que esse marketing possa ter valido a pena e a pessoa vá assistir o primeiro episódio e volte para assistir o segundo. Não adianta nada você querer fazer tudo quadro por quadro e aí você não dá tempo de fazer tudo no primeiro episódio e fica pro segundo e as pessoas não voltam. Então é uma coisa que eu tenho refletido há muito tempo, né, em relação a não só Saint Seiya, como vários outros animes, e entendendo como que é feito o primeiro capítulo, né? E para começar, gente, a base de Saint Seiya, o primeiro capítulo do mangá, o comecinho do mangá, ele já introduz bem a série, tá? Ele já mostra os pontos básicos da série, né? Ele introduz os cavaleiros, os conceitos todos, o universo. O mangá já faz um bom trabalho, né? E o primeiro episódio do anime, ele vai desde o comecinho, né? Até o momento em que o Seiya vai embora da Grécia. E eu vou te falar uma coisa pra vocês. Se fosse adaptar em um episódio tudo que o mangá tem, incluindo partes do treinamento do Seiya que foram tiradas, a parte dos turistas no começo, algumas outras cenas, se fosse colocar tudo ali dentro do primeiro episódio do anime, não caberia. Não caberia. Porque o primeiro episódio do anime, ele conta menos do que o começo do mangá até aquele exato momento, né? Então quer dizer que eu tô defendendo que se remova coisas do mangá? Não é isso, tá? Não é isso que eu tô falando, né? Eu tô falando que se fosse adaptar tudo que o mangá teve, precisaria de 2 episódios. E como eu estou falando e eu estou defendendo aqui, eu estou defendendo uma visão de que você precisa apresentar a série em um episódio e você precisa condensar tudo aquilo que é importante em um episódio. E é sobre isso que eu estou falando nesse vídeo. Eu acredito que a roteirização do anime conseguiu concentrar, até o momento que o Seiya vai embora da Grécia, tudo que era de mais importante em um episódio, tá? E isso era muito necessário na época. Como que seria feito hoje, gente? Hoje daria, você poderia fazer 2 episódios, você lançaria os 2 juntos no streaming, um episódio duplo, e aí não teria problema nenhum.
Agora, considerando a questão da época, foi uma escolha muito boa, né? E por que eu digo que eles conseguiram condensar, conseguiram pegar todas as partes importantes, né? Você pega a explicação do que é o cosmo, né? As conversas dramáticas da Marinha com Seiya sobre o que é o cosmo, a parte dele destruindo a pedra, concentrando, né, o cosmo para destruir a pedra, ela olhando nas estrelas, né, e explicando para ele que ele é da constelação de Pégaso, né? A luta contra o Cassius, inclusive, gente, tem uma cena muito bonita na luta contra o Cassius, que foi um acerto também, né? Quando o Seiya sobe e vem com o chute do céu em cima do Cassius, né? Isso talvez seja até uma figuração, uma pré-figuração, não pré-figuração, mas uma simbologia em referência ao Japão, porque o Japão é a Terra do Sol, né? E o Kurumada costuma colocar os personagens como simbolizando o Sol, o Filho do Sol, né? O Japão é a Terra do Sol, a Terra do Sol nascente, né? Tanto que a bandeira antiga do Japão tinha os raios do Sol, né? A bandeira atual só tem o vermelho no meio, que simboliza o Sol também, né? Então colocar o Seiya vindo do céu, vindo do Sol e acertando o Cassius, que tinha essa questão xenófoba, ele era um personagem xenofóbico, né? Porque ele achava que a armadura não podia sair da Grécia, né? Então, isso dá uma simbologia bem legal e foi um detalhe muito legal que o anime colocou, e eu acredito que as pessoas às vezes não percebem essas coisas. Eu tô aqui para mostrar para vocês aquilo que vocês não percebem, né? Então, assim, o primeiro episódio do anime, ele condensa tudo isso que é importante, né? O que ele tirou? Ele tirou parte dos treinamentos do Seiya, tirou a aparição do Aiolia, que vamos lembrar, nós não sabíamos que aquele lá seria o Cavaleiro de Ouro. Talvez o Kurumada não souber, não tenho certeza, a gente não quer saber, tá? Mas é certo que na época que o primeiro episódio do anime foi feito, aquele personagem não tinha se revelado como Aiolia ainda. Então não faria nem sentido você ter problema em cortar aquele personagem do começo, né? Claro, se fosse fazer um remake, teria que colocar. Se fosse fazer um remake, teria que colocar o Aiolia, assim como outras coisas, assim como aqueles personagens do começo, os turistas da Grécia no começo. Tudo isso seria importante colocar em um remake, né? Porque nós vivemos em outro momento da história, nós vivemos em um momento que você consegue ser mais fiel, e hoje dá para lançar capítulo duplo, né? Mas na época em que você tinha que impressionar já no primeiro capítulo, teria que fazer um primeiro capítulo de impacto e colocar todo aquele conteúdo que eles colocaram, né? Então eu estou fazendo um elogio aqui no primeiro episódio do anime clássico, né? Que a Toei fez, né? Eu estou na hora que eu estou fazendo os vídeos da Final Edition, como eu fiz o do Yoga semana passada, estou analisando cada momento do clássico, e tudo que tiver de importante, né, eu colocaria aqui. Então eu farei vídeos sobre os Dragões Negros, né, farei o vídeo sobre a Guerra Galáctica, né, sobre o plot da Guerra Galáctica, sobre a revelação de Athena, né, e vários outros plots, né? Então, se você quer, né, discutir sobre esses assuntos de Sensei aqui, discutir Sensei é uma coisa eterna, né, gente? Então, se inscreva aqui no canal Mundo Seiya, dá o like, não se esqueça de mandar o vídeo para os amigos de vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.